considerado um dos favoritos, mas agora está fora da lista. Os deputados do PMDB querem que a vaga seja ocupada por alguém do partido. E o indicado, o deputado Rodrigo Pacheco, é reconhecidamente um crítico do poder de investigação do Ministério Público. Um poder que tem sido fundamental em operações como a Lava Jato. Rodrigo Pacheco está no primeiro mandato e, desde que assumiu, votou a favor de propostas que podem dificultar o trabalho do Ministério Público. Em novembro do ano passado, ele votou a favor de emendas que desfiguraram o pacote de 10 medidas anticorrupção do Ministério Público. Ele apoiou a inclusão de juízes e procuradores no crime de abuso de autoridade e a retirada do Ministério Público dos acordos de leniência, a delação premiada das empresas. Neste momento, a votação do pacote está suspensa por uma decisão do Supremo. No ano passado, Pacheco fez duras críticas às delações premiadas. Da delação premiada, que é tão festejada hoje e que, na minha modesta opinião, tem sido banalizada e tem sido cada vez mais um instrumento de impunidade. Porque num universo de 20, de 30 criminosos, se todos fazem a delação e se tem permitido fazer isso, fulmina o que é a razão de ser do Instituto e acaba por gerar, sim, impunidade, porque todos se valem do benefício para todos saírem, no final das contas, razoavelmente impunes. Mesmo antes de ser eleito, quando era conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 2013, Rodrigo Pacheco já tinha criticado o poder de investigação do Ministério Público, como mostrou hoje o jornal Folha de São Paulo. Na época, o Congresso votava uma proposta de emenda à Constituição, que acabou derrubada pela Câmara. Nossa Constituição define que não cabe ao Ministério Público investigar. E por uma razão muito simples. Se será ele o titular da ação penal, aquele que deduzirá uma pretensão condenatória contra alguém, aquele que visa a restrição da liberdade de alguém, não pode ser este mesmo órgão, o que acusa, não pode ser este mesmo órgão a investigar preternitamente essa mesma pessoa. O Ministério Público tem sido peça fundamental em investigações como a Lava Jato, num trabalho em conjunto com a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça. A indicação do nome de Rodrigo Pacheco pela bancada do PMDB repercutiu aqui no Congresso. Fica mal para o governo e não é bom para o país a nomeação de alguém que combate investigações a partir do Ministério Público. Ele não é a melhor escolha, inclusive porque ele já entra com o histórico de quem vai necessariamente ser instado pelos seus colegas, pelos seus companheiros de bancada para defesas que são pessoais e corporativas. E dessa forma ele não vai conseguir fazer um bom trabalho à frente do Ministério da Justiça. Hoje à tarde, o presidente Michel Temer se reuniu com o líder do PMDB, o deputado Baleia Rossi, que reafirmou a indicação. O deputado Rodrigo Pacheco disse que tem relação absolutamente respeitosa com o Ministério Público, que reconhece a real importância da instituição e que sempre pautou suas ações na defesa da Constituição e da legalidade. Sobre a votação das medidas anticorrupção, ele disse que seguiu a orientação do partido e o entendimento da OAB. Sobre a proposta de emenda à Constituição, que tratava do poder de investigação do Ministério Público, ele disse que também defendeu o entendimento da OAB. Outra preocupação na esplanada dos ministérios é com o futuro da nomeação de Moreira Franco para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele foi citado na Lava Jato. Hoje, o presidente Temer disse que o objetivo do governo não é blindar ninguém. A declaração foi rápida e pontual sobre a relação do governo com a Lava Jato. Michel Temer reafirmou que o governo não vai interferir na operação e anunciou regras para a permanência no ministério de envolvidos na operação. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas, eventualmente que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato. Ele se transformando em réu,
o afastamento é definitivo. Segundo o Planalto, o ministro que for afastado temporariamente continuará recebendo salário e manterá o foro privilegiado. Na conta do Planalto, 5 ministros e o próprio presidente Temer estão citados por delatores na Lava Jato em situações de suspeitas de irregularidades. 3 ministros foram citados pelo delator Cláudio Melo Filho, da Odebrecht. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, teria solicitado contribuições para campanhas do partido. Segundo o delator, em 2014, pediu 10 milhões de reais para a campanha de Temer. Segundo Cláudio, Padilha teria recebido 4 milhões. O secretário-geral da presidência, Moreira Franco, teria pedido dinheiro para o PMDB, mas o recebimento foi através de Padilha, segundo o delator. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, estaria em uma planilha de recebimento de Caixa 2, propina. Outro delator do Odebrecht, o ex-diretor Carlos Pascoal, contou que o ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, teria recebido 23 milhões de reais para a campanha presidencial em 2010. Parte do dinheiro depois teria sido redistribuída para outras candidaturas. O acordo de leniência da Carioca Engenharia cita uma empresa controlada pelo ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, do PMDB, e a família dele. A empresa teria feito negócios fraudulentos com a Carioca. Uma vez que um ministro é citado, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ou não uma investigação. O ministro relator da Lava Jato no Supremo, Luiz Edson Fachin, decide se autoriza ou não a abertura do inquérito. Mas o entendimento é de sempre autorizar quando há pedido da PGR. Depois, se os fatos forem comprovados na investigação, o procurador formaliza uma denúncia. Aí a decisão é da segunda turma do Supremo. Se a maioria dos 5 ministros entender que as acusações procedem, o ministro vira réu. A iniciativa de Michel Temer é uma resposta à desconfiança de que ele apoiaria um complô contra a Lava Jato. Ele tem aliados no comando da Câmara e do Senado que têm feito manobras tentando sair da mira da Lava Jato. Aliados dominando a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai sabatinar Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo. Criou um ministério para Moreira Franco, recém-citado em delação premiada, dando a ele foro privilegiado. Isso tudo somado foi muito negativo para a imagem do governo. Por isso, Temer decidiu estabelecer um limite. Sem citar o nome de Moreira, Temer defendeu a presunção de inocência. O governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. Apenas não pode aceitar que a simples menção inauguradora de um inquérito, para depois inaugurar uma denúncia, para depois inaugurar um processo, já seja de molde a incriminá-lo em definitivo e, em consequência, afastar o eventual ministro. O presidente Michel Temer repudiou o que chamou de falsas acusações e disse que todas as doações da Odebrecht ao PMDB foram feitas por transferência bancária e declaradas à Justiça Eleitoral. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, disse que não pediu contribuição financeira a ninguém, que a Odebrecht fez doações para o partido e que as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, também do PMDB, disse que a citação ao nome dele é uma mentira afrontosa e negou que tenha falado de política ou de recursos para o partido com o delator. O terceiro ministro do PMDB, Leonardo Pisciani, disse que é cotista na empresa citada e que o nome dele não aparece em nenhum inquérito. Leonardo Pisciani disse ainda que a denúncia é falsa e leviana e que não foi confirmada em juízo. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, disse que é preciso ter cautela com as afirmações dos delatores e nega ter participado de tratativas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, não respondeu às nossas ligações. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal entregou hoje ao presidente Michel Temer um pedido de substituição do atual diretor-geral da PF, Leandro Daiello. A entidade alega que a atual direção não tem atendido às necessidades do órgão, o que estaria causando o enfraquecimento da instituição.
Ainda segundo a associação, Daiello não promove o apoio devido àqueles que se dedicam às grandes operações. E delegados que coordenavam operações especiais foram deslocados para outras áreas. A associação também encaminhou uma lista com 3 sugestões de nomes para substituir Leandro Daiello. A decisão de encaminhar o pedido foi tomada em assembleia por 292 dos 2.300 associados. Desde o início da Lava Jato, 4 delegados deixaram a operação. Na semana passada foi o delegado Márcio Anselmo. Em carta à direção, Anselmo pediu para se desligar do grupo e alegou esgotamento físico e mental causados por 3 anos atuando na operação. Márcio Anselmo classificou como infundada qualquer manifestação sobre interferências na operação e destacou que sempre atuou com absoluta independência nos casos que presidiu. O grupo de trabalho da Lava Jato na PF do Paraná também negou que esteja havendo interferência na condução da operação e afirmou que os trabalhos têm recebido todo o apoio necessário. Leandro Daiello está na direção da Polícia Federal desde 2011 e, portanto, acompanha a Lava Jato desde o início. Ele não quis se manifestar. Associações de jornalistas e de imprensa criticaram a censura imposta pela Justiça aos jornais O Globo e Folha de São Paulo. Eles foram proibidos de divulgar reportagens sobre a chantagem de um hacker contra a primeira-dama, Marcela Temer. O processo corria em segredo de justiça e tornou-se público. Os jornais Folha de São Paulo e O Globo tiveram acesso a ele. Mas atendendo a uma ação do Palácio do Planalto, o juiz de Brasília, Ilmar Castelo Branco Raposo, proibiu os 2 jornais de divulgarem reportagens sobre o processo. Na decisão de sexta-feira, o juiz afirma que a inviolabilidade da intimidade tem resguardo legal claro. A TV Globo também teve acesso à investigação. Quando o caso surgiu em abril do ano passado, a informação era de que Marcela Temer tinha sido chantageada por um hacker que ameaçava divulgar fotos íntimas dela e da família. Agora, o acesso ao processo aponta que a ação do hacker envolvia outro tipo de chantagem. Ele ameaçou revelar uma conversa de Marcela com o irmão dela sobre o marqueteiro de Temer, Arlon Viana. Arlon hoje é assessor do presidente. O hacker cobrava R$300 mil para não divulgar essa conversa. Na mensagem, o hacker diz: "Achei que esse vídeo joga o nome de vosso marido na lama, quando você disse que ele tem um marqueteiro que faz a parte baixo nível. Pensei em ganhar algum com isso." Marcela Temer respondeu: "Quer negociar o quê comigo? Isso é montagem. E aí, vai fazer o quê? Quer me encontrar?" O hacker falou: "Sabe que não é montagem, não tem cortes." Marcela escreveu: "Bandido, criminoso, minha vida é limpa e basta. Montagem em montagem, não tenho medo de você." Na época que a chantagem aconteceu, em abril do ano passado, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo era Alexandre de Moraes, hoje ministro da Justiça licenciado do governo Temer. E a Secretaria de Segurança criou uma força-tarefa para investigar o caso. Silvoneide Jesus Souza foi preso no mês seguinte e condenado em outubro a 5 anos e 10 meses de prisão por estelionato e extorsão. O hacker confessou que entrou no arquivo remoto de Marcela Temer e acessou vídeos, áudios, senhas e fotos. O processo não traz nenhum arquivo do celular de Marcela ou áudio da conversa dela com o irmão, apenas os diálogos com o chantagista. Diante da censura imposta pelo juiz, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, declarou em nota que é contra qualquer tipo de censura e reivindica a anulação da decisão, que chama de absurda. A ABRAGE diz ainda que impedir repórteres de publicar reportagens é prejudicial não apenas ao direito à informação, como também ao papel do jornalista de fiscalizar o poder público. A ABERT, Associação das Emissoras de Rádio e TV, a ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas, e a ANJ, Associação Nacional de Jornais, consideraram a decisão judicial um cerceamento à liberdade de imprensa e esperam que a sentença seja revista. A Associação Brasileira de Imprensa disse que a decisão, que se amparou no direito à privacidade, parece colidir com o da liberdade de imprensa e o direito de livre acesso à informação.
A Federação Nacional dos Jornalistas declarou ao Jornal Nacional que o Judiciário tem adotado uma política por meio de decisões de restringir a liberdade de imprensa e o trabalho dos jornalistas. Em nota, a assessoria da presidência afirmou que a expressão jogar na lama o nome de Michel Temer está fora de contexto, que a primeira-dama acionou o seu advogado porque o sigilo do caso foi violado por constantes publicações na imprensa e que a lei Carolina Dickmann preserva os direitos de privacidade das pessoas que tenham seu sigilo violado no meio digital. Hoje, o presidente Michel Temer foi indagado se houve censura às reportagens. Temer disse, abre aspas, não houve isso. Você sabe que não houve. Fecha aspas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que investigou a tentativa de extorsão e não o conteúdo do que foi obtido ilicitamente. Nós tentamos ouvir o assessor Arlon Viana, mas não tivemos retorno. A seguir, carteiras de trabalho novas encalham em Porto Alegre. Empresas japonesas apagam a luz para expulsar quem abusa de hora extra. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para Cezan, onde tem meio ambiente saudável, tem água. Onde tem reservatórios para enfrentar dias difíceis, tem água. Onde tem rede de esgoto para proteger os mananciais, tem água. Onde tem bons hábitos de consumo e nada de desperdício, também tem água. Para Cezan, onde tem desafios, tem oportunidades para melhorar nossa relação com a natureza. Por isso tudo, onde tem água e tem vida, tem Cezan. Hoje, depois do Jornal Nacional... Sou casado. Eu só faço o que eu tenho vontade. Você devia fazer o mesmo, se soltar mais. Veja bem. Sou casado, garota. Você é maluca? Mas você esqueceu disso enquanto estava me beijando. A Lei do Amor. Em seguida, atenção, pré-paredão toma conta da casa do Big Brother Brasil. E logo depois... O caos se instalou aqui nas ruas de Washington. Prepare-se para o ataque na sua tela quente. As agências de emprego do Rio Grande do Sul estão lotadas de carteiras de trabalho novas que os donos não foram buscar. E não foi só por esquecimento. Em tempos de desemprego alto, as agências que fazem o encaminhamento junto ao Ministério do Trabalho estão sempre cheias. O Leonardo fez 18 anos e correu para fazer a carteira de trabalho dele. Para ver se eu consigo arrumar um emprego bom aí para seguir a vida, né? Todas essas pessoas aqui vieram fazer a carteira de trabalho. Só nesta agência no centro de Porto Alegre são cerca de 400 atendimentos por dia. O problema é que muita gente não aparece depois para buscar o documento. Nas agências de atendimento ao cidadão da capital gaúcha, quase 6.000 carteiras estão guardadas em gavetas. Algumas esperam os donos há 6 anos. O diretor técnico da Fundação Gaúcha do Trabalho atribui esse abandono à falta de perspectiva de um emprego e também ao aumento do trabalho informal. Só no ano passado, 2.000 trabalhadores passaram para esse mercado na região metropolitana de Porto Alegre e 63.000 vagas formais foram fechadas. O trabalhador tem que ter sua carteira de trabalho em mãos sempre, mesmo que num determinado momento não tenha um emprego formal, mas ele tem que ter a carteira, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para uma vaga de trabalho e, tendo a carteira em mãos, ele tem esse documento já para ingressar na sua vaga de trabalho. E tudo que depende para aposentadoria e outras coisas mais, outros momentos que precisa de documentação, a carteira de trabalho vale para isso. A Patrícia garante que com ela vai ser diferente. De olho no emprego com carteira assinada, daqui a alguns dias ela está de volta para retirar o documento. Tem que vir buscar, né? Deus livre. Que é um trabalhão, né? Para eles fazer e depois não vir buscar. Ninguém é bobo, né? No Japão, a dedicação excessiva ao trabalho se tornou problema de saúde pública, principalmente pelo abuso completamente descontrolado de horas extras. Em Tóquio, prédios com arquitetura arrojada nos remetem ao futuro, mas quem trabalha neles
não imaginava que o futuro fosse tão puxado. Com falta de mão de obra em vários setores, o Japão fecha os olhos para quem trabalha mais do que deve ou pode. Foram a disciplina e o esforço da população japonesa que fizeram a economia do país crescer tanto. A dedicação à empresa, aos colegas, isso ainda é muito forte. Agora são 9 horas da manhã e esses homens e mulheres estão chegando para trabalhar. E a maioria deles não sabe a que horas vai sair. O extremo dessa dedicação tem nome. Karoshi significa morte por excesso de trabalho. O Japão não tem limite para horas extras e muitas empresas exploram o senso de responsabilidade dos funcionários. O governo calcula que 1/5 da força de trabalho faça mais de 80 horas extras por mês. Esse prédio de uma grande agência de publicidade passou a apagar suas luzes às 10 da noite para forçar os funcionários a ir para casa. Foi depois do que aconteceu a Matsuri Takahashi, 24 anos, um caso que mobilizou o Japão. Um mês antes de morrer, ela havia feito 105 horas extras, uma média de 5 horas extras por dia. O número mais recente é de 2015, 189 mortes, pouco mais da metade por problemas de saúde, o restante suicídios. A senhora Noriko Nakahara lembra a pesada carga imposta ao marido, pediatra. O doutor Nakahara chegava a trabalhar 36 horas seguidas, fazia até 8 plantões por mês. Não resistiu à pressão e ela ficou viúva com 3 filhos. Foram 11 anos para a justiça reconhecer a morte dele como um acidente de trabalho. Eu pedia para ele mudar de hospital, mas ele falava que a clínica pediátrica iria fechar. Muitas pessoas amam a profissão e passam dos limites, ela diz. Esse professor de direito me conta que o karoshi é um fenômeno antigo e, para ele, nada vai funcionar se as empresas não mudarem. Tem que diminuir o volume de trabalho, deve-se contratar mais gente, senão a pessoa fica trabalhando de casa ou mesmo no escuro. O governo apertou a fiscalização nas empresas e quer aprovar leis para impor limites, para evitar que esforçados funcionários se transformem em vítimas. A seguir, a cidade americana que encontrou uma forma de combater pichações. O que você não diz o que está querendo dizer, Thiago?